rechaçando tudo, falando que eu tô louco, que o Zubeldia ele não vai manter esse time que ele mudou, que é vergonhoso e tal. Tudo bem. Olha, tossi, desculpa. Vi que tem gente que concorda muito com você nesse aspecto. Mas isso não sou eu que tô falando, né, Juba? É o próprio Zubeldia. Quem tá falando, quem nos explica, quem nos mostra com fatos É e verdade. dia após dia é o Você tem razão. Zubeldia. Você tem razão. Quem mostra a inconsistência, a falta de continuidade é o técnico. Mas assim, eu concordo plenamente com o que você falou em relação ao André Silva. Pô, precisa dar uma moral pro André. O cara, o cara, E imagine ele não como é é um que. qualquer, né, meu? Ele não é um Não é um cara. qualquer. O André. Assim, uma coisa que não tem muita. Gente, vocês já repararam? Assim, não tem muita importância, vai, mas até que tem. Vocês já viram as entrevistas do André Silva? A Não, fala do ele é André Silva? eloquente. Ele é eloquente. Ele parece um diplomata. Pô, isso traz uma. Sei lá, me traz uma boa impressão dele. O cara parece um diplomata falando. E em campo, Mas não é por ele isso, hein? É em não, campo que importa. isso eu acho que é um algo a mais, isso eu acho que é uma coisa interessante, mas realmente não importa muito. Só que em campo ele tem entregue. Todo jogo que Tem. ele vem jogando, ele tá entregando muito bem. O E não André é que ele Silva, tá nenhum primor, né? É que o Caleri tá péssimo, certo? o Caleri tá péssimo. Eu sempre defendi o Caleri, não tem como justificar o Caleri nesse momento. Precisa ir pro banco. Precisa. Eu sempre falei, Caleri é o centroavante, é o titular máximo. Hoje, não tem como justificar a titularidade do Caleri. E Concordo. O André ele é um cara assim. O André, ele mostra muita qualidade de finalização e fora da área também. Ele é um cara que ele não é rapaz, ele é um cara que ele sabe jogar muito bem. Ele se movimenta muito bem, não tem aquele pivô, aquele físico do Caleri, mas o André Silva ele se movimenta muito bem. Então, assim, uma coisa que eu acho que pega todo mundo, dá para fazer um paralelo, dá para fazer um comparativo da situação atual do André Silva com a base do São Paulo, em relação a sentimento, em relação a desânimo. Os garotos da base devem estar completamente desacreditados neles mesmos, porque não vão entrar, e o André Silva deve estar muito chateado, deve estar muito incomodado, porque o André Silva ele não tem o perfil do Luciano, que vai sair esculachando, que vai sair brigando. O André Silva fica quieto, é um cara mais quieto, mais calado. Só que ele deve estar completamente desanimado, porque o cara entra, o cara ele entrega bem quando ele entra, e aí o cara não tem oportunidade nenhuma. Aí você fala, mas ele já definiu que vai ser o Caleri. Beleza. Independente de ser o Caleri ou não, o André Silva tinha que entrar mais nos jogos. Tinha que ter uma. Ele tinha que ser um 12º, um 13º jogador dele lá. Para todo jogo o André ia entrando. Não, Não é por aí? além de escalação, ó, o Papo Reto falou: "Parece que o São Paulo nem treina". O Hugão falou, o Hugo França aí falou assim: "Ó, uma live no café e tal". É verdade, é por aí. O Ianu, não entendi, eu não sei pronunciar o Ianu aí. Falou que o Não, Ferreirinha é bom. Yuan Hu. Tá, falou que o Ferreirinha é bom, o problema é o sistema do Zubeldia, é de muita previsibilidade, não tem como quebrar as linhas, eu concordo. Então, e aí, vem para o fato do São Paulo parecer que não treina. E nesse ponto aqui, eu acho que é fundamental. Agora, eu concordo plenamente. O Tidico tá batendo numa tecla que nós temos essa divergência de opinião, que é garantir que não teve a mudança no São Paulo que eu vi que teve ontem em relação à escalação. Isso, nós temos, já discutimos bastante isso. Ele acha que não teve mudança, que o Luciano é titular ainda e que vai ser provado isso nos próximos dias. Eu já acho o contrário. Eu acho que o Luciano perdeu a vaga, o que vale é a Libertadores mesmo que ele apareça com o Luciano contra o Atlético Mineiro domingo, eu acho que o Luciano virou banco desse time e tá tudo bem. É a nossa discordância aqui. Agora, eu acho que ninguém, nem os entusiastas, nem os defensores do Zubeldia, nem os apaixonados pelo Zubeldia, os caras que gostam da calça apertada, do cabelo compridão ali, o jeitão ali surfista de ser, a meia por cima da calça, até os que gostam de não entender uma palavra na coletiva, até os que são apaixonados pelo Luciano, o homem gol, e acham que o Zubeldia faz um exímio trabalho, não dá para negar que o time parece que não treina. Você vê pelo esforço que o Arboleda faz em campo. Porque assim, eu acho que o cara ele tem que se esmerar em campo e jogar com toda a raça e vontade mesmo. O que eu vejo do Alan Franco é que ele tá todo lance a um passo de se machucar,
porque ele se desdobra, ele vai pra lá e vem pra cá. Você vê que ele não tem um trabalho Interessante, posicional. interessante isso que você tá falando. Eu vejo essa Aborde entrega sobre isso. Não tem um trabalho posicional. Quando eu vejo o Caleri se matando, você fala: "O Caleri tá melhorzinho hoje". Ele tá todos, o na ponta Enzo, direita correndo. o Enzo, o Alisson, o Luiz Gustavo, que não aguenta nem correr mais, o O Arboleda, o o Alan Enzo Franco. o Enzo e o Cedric, eu achei que ele conseguiu posicionar bem ontem. Me parecia que eles estavam Não, numa mas posição e o ímpeto? legal. E a vontade que esses caras, independente de estar bem ou mal, o próprio Caleri, independente de estar bem ou mal na partida, olha a vontade que esses caras jogam. São Não Paulo é não. nisso, não é esse o ponto que eu tô colocando Ah, aqui. o treino, né? O A ponto que falta eu de. tô por exemplo, o ponto que eu tô colocando é: quem que é o primeiro volante, o Alisson ou o Luiz Gustavo? O Alisson. Alisson, no desenho tático, ele fica de primeiro volante. No jogo passado, contra o Sport, o Luiz Gustavo chegou à frente e chutou uma bola na trave. Ontem, o gol foi do Alisson, que chegou à frente como primeiro volante e fez o gol da vitória. Então eu vejo que o Alisson e o Luiz Gustavo, eles estão se desdobrando muito mais do que o normal em prol do São Paulo. Eu vejo que o Alan Franco e o Arboleda, eles estão se desdobrando muito mais do que o esquema tático prevê em prol do São Paulo. Eu vejo Agora você veio pra live, hein? Eu concordo 100% com o que você está falando. O Arboleda e o Alan Franco é o exemplo claro disso. Eles se matam ali todos os jogos, acho que pra torcida mesmo. Claro que vocês são muito profissionais e tal, mas esses caras, eles parecem terem a mesma sintonia da gente, né? Não pode tomar o gol, não importa que tá tudo uma merda lá na frente, não pode acontecer, não pode tomar o gol. Concordo plenamente, Juba. o Verode Mas falou aqui uma coisa ele, que eu discordo bastante, ó. ele O time precisava. tá assim, Mas deixa eu ir falando desculpa. também. Mas pode ir, pode ir, Não, o pode ler. time tá assim há uns 5 anos. Eles escolhem jogos e de 20 dias que eles tem de folga 18, tirando o dia de reapresentação. Falou aqui que o time, tipo assim, ele chega e ele não. Ele tá assim há 5 anos. E eu discordo completamente, porque o São Paulo foi campeão paulista com o Crespo e ele foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival. Então nós tivemos, sim, momentos muito mais sólidos, momentos que dá para acreditar no time do São Paulo. Eu atribuo a essa maluquice que é o time do São Paulo hoje totalmente a presença do técnico. Porque o Belmonte e o Casares, eles são péssimos? Acho que sim. Só que o Belmonte e o Casares, eles foram campeões paulistas também com o São Paulo, com o Crespo. Eles foram os campeões da Copa do Brasil também com o Dorival. Então, quando você coloca essa diretoria e você culpa eles por causa de uma falta de padrão tático, eu só culpo pela escolha do técnico. Muita gente minimiza a questão do técnico. Não, o técnico ele não é tão importante assim. O técnico não joga. Pô, se o técnico não joga, não teve diferença do trabalho do Jorge Jesus no Flamengo pro Domenech Torrent? Não teve diferença do trabalho do Jorge Jesus no Flamengo pro trabalho do Sampaoli? Porque se o técnico não joga, então quer dizer que é igualzinho o Jorge Jesus e o Domenech Torrent? Não, Ó, não é. O Jorge Jesus chegou lá e fez o time, era um timaço, mas só ele fez aquele time ganhar tanto quanto ganhou. Um título do Rogério, títulos do Dorival, tiveram ótimos momentos. Mas por que deu errado o ó, Paulo Souza, Vitor Pereira? O técnico ele é muito importante, muito mesmo. ó o Del aí, ó. Se o Zubeldia quiser ficar, ele centraliza o Oscar. Deixa o Lucas flutuar, não o contrário. Deixa o esquema de 3 zagueiros e mantém o time assim por uma sequência de pelo menos 5 jogos. Odel. Não, perfeito. Odel, isso aqui é o que a gente queria, né? Isso aqui é o que a gente queria. Mas aí vem outra coisa. Gente, não dá. O Oscar. O São Paulo não se pronuncia, não fala nada, né? Agora não vem nenhuma notícia, nenhuma informação. Estamos querendo acreditar que a lesão do Oscar é leve, né? Que o Oscar vai se recuperar. É leve, é leve. Estamos querendo acreditar nisso, né? Porque isso pode prejudicar a temporada do Oscar. Mini lesões, essas mini lesões, essa forçada pode prejudicar demais o jogador. Por mais que agora não seja nada grave, isso pode destruir o jogador. E aí que vem a grande crítica, né? Não dá para encarar esse trabalho. O Oscar, a gente queria que ele fosse mais técnico. O Oscar, olhem o desfecho. Ganhamos do Tajeres. E qual foi a diferença que o Oscar fez? O Oscar era o melhor em campo ontem, o melhor jogador de todos, óbvio. Só que o Oscar não fez diferença no jogo. O Oscar, aparentemente... Eu achei que piorou tanto quando ele saiu, cara. Piorou, Juba, mas ele não foi o fator preponderante da vitória. Nós precisávamos que o técnico
tivesse soluções sem os jogadores principais, sem os jogadores craques. É claro que é muito ruim você perder esse tipo de jogador. Só que o gol do São Paulo foi do Alisson. O Oscar mal participou, nem teve a participação no gol do São Paulo. É isso que nós não podemos deixar acontecer. É isso que precisa abrir os olhos. Ele precisava ser mais técnico. Ele teria que ter cartas na manga, soluções para não ter que forçar o Oscar em um jogo igual contra o Tajeres, por exemplo. Porque o Oscar nem foi um cara, ele não destruiu a partida. Claro que ele é muito melhor e ele organiza muito o meio de campo. Mas ele não destruiu a partida e aparentemente o quadro agravou da lesão do Oscar. E aí o presidente finalmente apareceu, né? Só que aparece de forma meio estranha, né? Presta atenção, Juba, nisso aqui. O Juba concorda. O presidente aparece de uma forma. O Alisson fez um belíssimo gol, deu uma moral pro Zubeldia, e aí o presidente posta lá com o Alisson, né? Ele rindo e abraçando o Alisson. Ele fez errado essa postagem, ele tá fazendo com todos, então, sempre. Mas eu acho que isso não é postura do presidente. Assim, ele gosta de muito aparecer. Pelo em ovo, hein, meu? Não, Muito não é pelo em ovo. Não é pelo em ovo. É porque quando perde, quando tá em uma má fase, fica ridículo. Porque a gente sabe que ele gosta de postar. Quando começa a perder, quando o time tá mal, ele pega e some. Eu acho que ele deveria deixar esse tipo de interação pra Muricy, pro técnico, pros jogadores. Aí quando perde, ele some. Aí fica todo mundo, olha aí, ó, tá vendo? Só aparece na boa, só vem na boa. Eu acho que ele se prejudica com esse tipo de coisa. Vira só vem na boa. Ele aparece só quando não precisa. Nós não queríamos ver o Hugão, quando perde, ele não aparece. Então, eu não acho isso legal. Acho que ele deveria deixar o momento futebol ali para os jogadores e para o técnico. Assim, ele tem que fazer um esforço. Por mais que ele goste desse tipo de interação, ele é o presidente. Eu acho que em relação a isso ele deveria se comportar de uma forma diferente, porque quando perde fica estranho. Ah, tá vendo? O cara sumiu. Fica aquela coisa. Eu acho que ele deveria se portar de Eu, forma sinceramente, diferente. eu me importo muito pouco com isso aí, com esse negócio da postura do Casares na rede social. A rede social é Mas dele, ele não tá usando a rede social do São Paulo. Ele é um presidente moderno, né? Moderno que eu digo, ele gosta de fazer regime, namorar uma mulher bonita, postar foto na praia, fumando o charutinho dele. Ele não é uma múmia. Uma múmia de beleza. 95 anos. Porque assim, nós tivemos presidente já. Beleza, mas quando perde, fica. Peraí. Olha aí, cadê Nós tivemos presidente que ele reclamavam dele que ele era um cara muito velho, já cansado, e que era uma múmia nas ideias, que só tinha ideias retrógradas, e que era uma coisa do passado que deveria se aposentar. E eu concordava. Aí agora tem o Casares. O grande problema do Casares é essa dívida que só aumenta. E isso é nojento de ver. Porque onde está o dinheiro? Isso aí, muita gente, inclusive, acredita que o São Paulo não é honesto, no sentido real da palavra, sabe? E eu não sei se o que nós temos assim falta honestidade ou não. O que eu posso dizer é, o presidente do São Paulo, ele é um cara moderno sim. Se o São Paulo acaba fechando agora com o Marinax, na gestão do Júlio Casares é quando nós conseguimos ganhar uma Copa do Brasil, inédita. Nós conseguimos fechar com a Mondolês lá no BIS, o Naming Rights. Isso foi um fechamento bom. O São Paulo tem um patrocínio hoje, que é esse da Superbet, que é gigantesco. Você Não dá pra gosta do negar. chocolate? Você gosta daqueles chocolates lá? Gosto, não posso comer, mas gosto. Se eu comer se eu comer eu como 2 caixinhas. Não tô nem comprando mais, mas é bom demais. Agora, esse patrocínio aí da Superbet também é gigantesco, tá pagando um cara igual o Oscar. Essas contratações aí do Rames Rodrigues, Oscar e Lucas, o Wendel, a própria André Silva, nós estamos contratando caras que vêm da Europa. Esses caras que vêm da Europa e vêm jogar no São Paulo, cara, eu vejo isso como grandeza do time. E eu não posso acreditar que um presidente do São Paulo trate o São Paulo como se fosse um time pequeno. Tem que tratar o São Paulo com grandeza. Quando o Júlio Casares ele perde pro Palmeiras no Paulista e vem rindo, conformado ali você tinha que pegar, ele tinha que ser o banco do Luciano. Eu queria que ele fosse o banco de reservas que o Luciano chegou ali para esbufetear. Porque me irrita, cara, o cara aceitar ser pequeno. O Júlio Casares, o que falta para mim nele, além, vamos imaginar que agora o São Paulo está arrumando as dívidas. Inclusive, está fechando com o Marinax agora e vai resolver o problema do caixa. Porra, maravilhoso. Precisa resolver imediatamente. Essa história do arrumando as dívidas é a mesma do Zubeldia, né? Um dia, é de dia a dia. Ah, não, ele tá arrumando.
Porque Não, não, não. ele fala isso desde que ele chegou, Ah, isso, a dívida só aumenta. nós vamos saber disso em dezembro. Agora, em dezembro, o São Paulo não tem a possibilidade, nem o direito de aparecer endividado. Se o São Paulo aparecer com déficit maior em dezembro, aí você vai ter que não ter que chamar a polícia, porque não comprou ninguém. Os jogadores que vieram foram todos de graça, É, entendeu? não teve investimento, né. Não, e mandou um monte embora. E não O precisa. salário do Rato, o salário do Eric, o salário do Galopo, o salário do Nestor, o salário do Michel Araújo, o salário de 200 caras aí, não são pagos mais pelo São Paulo. E não Aí vieram 4 caras, todos de graça, Oscar, Wendel, Enzo e Cedric, todos de graça. Então não existe agora uma forma do São Paulo falar: "A dívida aumentou". Então quando chegar em dezembro, nós temos que ver aquela dívida. Ah, e também teve o FIDIC, né, lá com o pessoal lá daquela aham. Galápagos lá. Tem que chegar em dezembro agora, e o São Paulo, como que ficou a dívida? O São Paulo tem que dizer assim, ó: "Diminuiu em 250 milhões". No mínimo, um superávit de 250 milhões. Isso tem que acontecer. Então nós não podemos agora criticar antes, mas quando chegar em dezembro, se isso não aparecer, nós vamos ter que aí vai ter que ser caso de polícia, se aparecer mais dívida. Não, mas então, Portanto, o Júlio Casares, ele me incomoda profundamente quando ele tem medo, aparentemente, de Leila Pereira, mas quando ele faz umas postagens na rede social, quando ele fecha com o Name Rights e parceria, quando ele traz um cara igual o Rames Rodrigues, e um cara igual o Oscar, e um cara igual o Lucas, e um cara igual o Wendel, cara, um Cedric, olha o nível da criatividade de buscar o Cedric. Em outros anos, o São Paulo ia trazer o Apodi. mas é por isso mesmo, é por essa boa impressão que você está passando, que nós não podemos esquecer, gente. Nós não podemos deixar. Ele não deixa falar, Cleiton, ele não deixa falar. É exatamente por isso, é exatamente por essa boa impressão dessas contratações e criatividade. As contratações realmente. O time que o São Paulo montou é a única, talvez seja a única coisa que nós podemos. Enaltecer dessa diretoria. Talvez seja a única coisa que nós podemos elogiar dessa diretoria, são as contratações e o elenco montado. É por isso que não pode deixar essa oportunidade de passar, de trazer o Dorival agora, gente. Eu não vou parar de bater nessa tecla aí. O Dorival, talvez, ele é muito ético, né? Mas talvez ele precisasse se posicionar em relação. Da mesma forma que o Crespo ou o Renato Gaúcho fizeram. Então Você é não louco, pode. você é louco. O Dorival não pode fazer Eu tô isso. brincando. Mas O Zubeldia, ele pode ser o ruim que for, ninguém merece, né? Ninguém merece um técnico igual o Dorival. Ô, eu quero ir lá pro São Paulo. Aí também é muita sacanagem. Mas, seria muito, mas deixa eu falar uma coisa. seria A gente muito tava. chato. Mas nós entendemos, seria muito chato realmente. Mas nós entendemos que neste momento, né, nós estamos inclusive querendo acreditar muito nisso, que nesse momento de um técnico que já não dá mais, e essas lives que nós estamos fazendo prova que nós estamos vindo de uma estreia com vitória na Libertadores e tá todo mundo contestando o técnico. E aí nós queremos pensar que pelo relacionamento da diretoria do São Paulo, do Muricy, do Casares, o Casares a gente vê que também nos posts aí é amigo do Dorival, o Muricy também, nós estamos entendendo que o Dorival seja o próximo da fila. Nós precisamos acreditar nisso. E E tem que pode acontecer ser, né? agora. E tem que E acontecer pode agora, Juba. ser. Mas sabe o que acontece? Quando a gente vai falar da diretoria, você acabou de falar que a diretoria do São Paulo montou um elenco bastante qualificado. E eu concordo plenamente. O elenco, pra mim, é fortíssimo. E não é só o time de 1 a Juba, 11. só, rapidinho, o Yuan fala aqui, ó, e o Dorival tinha plano de usar a base. O Dorival ele é um cara que usa a base também. Claro. Eu acho que o uso da base, viu, pra todo mundo aí, é um uso relativo. Deixa eu só acabar de falar o negócio da diretoria em relação à contratação de técnico, e aí eu já vou falar do uso da base, que eu acho que é um assunto bem bacana.